A profetisa Ailin, de olhos brilhantes e coração compassivo, caminhava pelo deserto escaldante, guiado por visões divinas. Seu manto flutuava ao vento e suas sandálias deixavam pegadas na areia dourada. Carregava consigo uma bolsa de couro repleta de ervas curativas e poções milagrosas, presentes dos antigos sábios. Em cada oásis ela trazia esperança aos aflitos, curando doenças e acalmando espíritos. Sua fama se espalhava como as dunas, atraindo multidões em busca de consolo e sabedoria. Apesar do calor implacável, Aileen avançava, determinada a cumprir seu destino, ajudar o próximo e trazer à luz as sombras da humanidade. Que então desenvolver personagens, histórias, conflitos, utilizando a sua inteligência específica? Então sim, bora. Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio para trabalhar um pouquinho, conversar um pouco sobre as inteligências múltiplas. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a inteligência interpessoal. No caso, na verdade, interespecífica é algo relacionado à biologia. Mas a relação de inteligência interpessoal é a inteligência que a pessoa tem de lidar ela com outras pessoas. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência que você utiliza para você entender você mesmo e as suas nuances. Alguns consideram inteligência intrapessoal ou inteligência emocional, mas a gente vai conversar isso num outro momento. Hoje iremos falar um pouco sobre inteligência interpessoal. E essa inteligência interpessoal tem como objetivo entender o outro dentro das suas peculiaridades e assim criar personagens, situações, conflitos emblemáticos e diálogos super interessantes, obviamente utilizando essas capacidades e essas interações. Um primeiro ponto interessante é trabalhar um pouco o personagem de alto nível de complexidade. Pessoas que têm inteligência interpessoal fortes, elas são pessoas que conseguem lidar com o outro da melhor maneira possível. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, porque grandes ditadores que utilizavam de suas eloquências tinham também a capacidade de interpessoais bem fortes. Porque o caso aqui é entender o outro. E entender o outro não significa necessariamente trabalhar da melhor forma, mas sim é a melhor forma que você pode ter uma conexão com a outra pessoa. Influenciadores, manipuladores, psicopatas, às vezes, também existem bastante com muita força interpessoal. Então, personagens que você queira trabalhar com um entendimento maior para com o outro é bem legal. Obviamente, terapeutas, médicos, sábios, curandeiros, líderes de diversos níveis, líderes políticos, líderes de exércitos, líderes acadêmicos, pessoas que possuem uma eloquência maior. E o legal de você trabalhar com esses pontos é que você pode tanto fazer algo um pouco mais pequeno, no caso um pouco mais intimida, como algo gigantesco. E essas interações e esses propósitos fazem com que a gente crie personagens muito mais interessantes. E o legal daqui é que não é especificamente, como eu já falei, criar um protagonista ou um antagonista. Ou no caso até mesmo o mocinho e o vilão, porque antagonista e protagonista não faz necessariamente o antagonista ser um vilão. Um vilão é um tipo de antagonista, mas você pode ter a história, por exemplo, contada no ponto de vista do Coringa, então ele é o protagonista, então é um protagonista vilão. No caso, o Batman, ele é o antagonista do Coringa. Então, no caso aqui, temos uma inversão, porque, por conceito, protagonista é aquele que protagoniza a história, é aquele que é a história contada no ponto de vista dele, ele que faz acontecer. O antagonista é aquele que não permite com que a história aconteça de acordo com o que o desejo do nosso protagonista. Agora, construir personagens com inteligências interpessoais é muito forte você ver que
Você cria diversos níveis, em diversos gêneros, em diversas propostas. Se você quiser realmente construir um líder de exército totalmente carismático, que seus leitores, os seus jogadores vão adorar interagir com eles, é algo maravilhoso. Eloquências, você pode procurar no YouTube diversos filmes que possuem diálogos motivadores, ou até mesmo algo mais filosóficos, ou no caso psicológicos, etc e tal, de terapeutas e tudo mais, pensadores. E é legal porque aqui você vai trabalhar a sua relação com o outro. Então, se você é uma pessoa empática, você é uma pessoa que possui inteligência interpessoal, e você mesmo sendo uma pessoa apática, mas consegue entender as peculiaridades pessoais daquela pessoa, ou das pessoas do seu ambiente em volta, faz com que você tenha uma inteligência interpessoal boa, mas não necessariamente você tem uma inteligência emocional suficientemente para ter esse filtro mais social. Então, quando você for utilizar da sua inteligência interpessoal para construir os seus personagens, saiba que o grande ponto aqui não é necessariamente você fazer um personagem bonzinho ou um personagem malvado, mas sim um personagem que entende o outro dentro das suas peculiaridades e consiga enaltecer ou manipular de acordo com as necessidades narrativas, né? O ponto de vista do personagem, o desenvolvimento da plot, o arco que você quiser fazer. Mas o importante aqui é saber que, quando o personagem for interagir com outro, faça de uma maneira com que ele demonstre esse conhecimento para com um outro dentro das relações pessoais. Um outro ponto interessante que eu já dei uma palhinha anteriormente é a construção de diálogos verdadeiros ou diálogos emocionantes, cativantes. Construir um diálogo, como eu já disse para vocês em outros episódios, não é necessariamente uma conversa. Uma conversa, ela é uma conversa, não é um diálogo. Um diálogo obrigatoriamente precisa ter uma função de mostrar informações com mais alguma coisa. Ou descrição de cenário, ou importância de plot, ou aprofundamento de personagem, ou desenvolvimento de arco, ou qualquer outro caramba. Diálogos fortes possuem uma relação muito mais forte de conexão e desenvolvimento. O legal quando as pessoas possuem uma inteligência múltipla mais focada ao interpessoal faz com que você consiga ter uma ideia maior de desenvolvimento de diálogos. Por que disso? Como o diálogo tem como objetivo transformar algo em alguma coisa, demonstrar, revelar, construir, diálogos entre pessoas onde existe essa construção faz com que isso se torne interessante. Se por acaso o seu personagem ele é um terapeuta, vamos chamar uma coisa mais dessa forma, um terapeuta e você está desenvolvendo um diálogo que faça sentido para aquela relação entre pessoas, faz com que você desenvolva personagem, no caso o paciente, desenvolva o terapeuta, demonstre movimento de história, crie conexões narrativas, faz analogias, desenvolve plot, traz diversos elementos que fazem sentido, sendo que você só pensou numa conversa que fazia sentido. Como você pensa num personagem que ele é um terapeuta com o objetivo de ajudar o outro personagem, seja ele por qualquer motivo, essas relações técnicas e emocionais desenvolvem muito mais coisas que você nem vai perceber que você está desenvolvendo. Porque o grande ponto aqui não é necessariamente você conversar, mas sim é você trazer uma profundidade nas suas conversas, profundidade nesse diálogo, e essa profundidade obrigatoriamente já vai construir alguma coisa. E se você transforma essas capacidades que você já tem de uma forma um pouco mais inata em tecnicismo, você vai conseguir a qualquer momento, mesmo que não seja uma conversa empática ou uma conversa de desenvolvimento moral, psicológico, intelectual, o que seja, mas você vai conseguir transformar esses diálogos que são apenas conversinhas em diálogos verdadeiros. E esse é o grande ponto para a galera que tem essa inteligência e pode aprimorar. Porque, por exemplo, se você vai construir um diálogo que faz sentido dessa relação interpessoal entre um líder e o seu pelotão,
Você pode, juntamente com isso, criar um arco de personagem para o líder, criar um arco de personagem para o pelotão como um todo, ou criar o arco de personagem daquele soldado que é o seu protagonista, ou até mesmo, se for um Flash Black, fazer um diálogo que faça sentido para a criação do antagonista. Então é legal porque você transformar essas relações fazem com que você, aos poucos, crie profundidades, crie camadas. Como o próprio Shrek já mostrou, as pessoas têm camadas, os ogros têm camadas, cebolas têm camadas. Então, se tudo isso tem camadas, por que a sua história não tem? E esse é o grande ponto interessante para a construção de uma narrativa, porque se você já tem um personagem que tem a possibilidade de criar essa emoção, de criar essa conexão com o leitor, com o jogador, de uma forma mais empática, como um dos tripés, né, no caso, um dos pés da construção de personagem, você utilizar disso para desenvolver a plot como um todo, você vai estar dando muito mais camada. Porque muitas vezes você pode não lembrar muito necessariamente da história, mas você vai lembrar também de personagens. Claro que depende muito de como você gosta, de como o personagem é desenvolvido, como a plot é feita, como o world building é desenvolvido, como todos os fatores são colocados, mas muitas vezes você pode não lembrar da história e lembra do personagem. Você pode não lembrar muito do cenário, mas lembra do personagem. Da mesma forma que você não lembra necessariamente do nome dos personagens, mas você lembra do cenário, você lembra da plot. Então, existem momentos que você lembra de um, de outro ou de mais elementos. Depende muito de, obviamente, como foi colocado. Então, se você pode utilizar desses diálogos poderosos, onde simplesmente você está dando um sentido para alguma coisa e aquilo vai fazer um sentido muito maior, agora você tem A, B, C, D, N motivos para desenvolver uma plot com diversas camadas, simplesmente porque você pôs um diálogo que faz sentido e utilizando esse sentido você vai colocando os elementos de plot, personagem e world building. O próximo ponto é a exploração de grupo. O que é a exploração de grupo? Existe uma coisa no RPG que a gente chama de momento de fogueira. O momento de fogueira é aquele momento onde não existe necessariamente uma ação ou uma cena acontecendo, mas serve para estreitar laços entre jogadores e personagens. Às vezes você está jogando com o seu melhor amigo, mas aquele personagem não existe uma relação muito forte com o outro personagem. Então esse momento de fogueira serve para você se apresentar, falar um pouco mais sobre você, criar aquele infodump caso seja uma história mesmo. Porém, para esse momento narrativo é muito importante. E claro, quando você vai fazer esse momento de fogueira dentro da sua história, já que é algo que é claramente um infodump, utilize ele da melhor forma, com diálogos interessantes, mas também desenvolva a plot e o cenário. Todas as técnicas que eu trago aqui para vocês, eu tento ao máximo fazer uma interconexão entre personagem, plot e world building, porque quanto mais conexões você fizer, mais elementos você vai ter na hora de construir a sua história como um todo. Vamos chamar de livro. Então o livro ou a sua campanha precisa ter relações com personagens, com a plot e com o world building. Então esse momento de arco de desenvolvimento, dessa fogueira quando você faz essa dinâmica de grupo, serve para você estreitar laços também se por acaso você estiver escrevendo uma história entre os seus personagens e os seus leitores. Muitas vezes é no momento de fogueira que a gente utiliza uma outra técnica que nós chamamos de cena e sequência. A cena é a luta de espadas e magias e dragões e o caramba. E qual que é a consequência disso? Quais são os ensinamentos disso? Quais são os elementos que vão fazer com que exista um motivo para o término daquela cena? Então, utilizar desses momentos de fogueira para conversar com essas sequências fazem com que você desenvolva muito mais elementos e com isso desenvolva 1000 coisas mais. Claro que, obviamente, com personagens, com inteligência interpessoal, com diálogos interpessoais, essas conversas vão ficar mais importantes. Porém, caso você não seja alguém que possua um tecnicismo ou uma inteligência interpessoal muito forte,
Você pode utilizar então de outras inteligências para fazer esse momento. Você pode mostrar o seu gatilho da autoridade, como por exemplo, acontece uma conversa, no caso, teve uma corrida dos zumbis, aí eles conseguem, né, se alojar em algumas horas dentro de uma salinha, e acontece uma conversa do cientista explicando como surgiu, por que fez, qual foi a motivação, colocar aquela exposição de informações. Mas enquanto está expondo essas informações, você mostra a angústia do cientista, a ansiedade da protagonista, a depressão do antagonista e vai colocando diversos pontos que vão aprofundando o personagem neste momento de fogueira. Você pode fazer isso em outros momentos? Claro, com certeza. Às vezes faz sentido ter uma conversa edificante ou uma conversa grupal dentro de um caminhão enquanto eles estão dirigindo, fugindo de zumbis? Sim, vai trazer outro sentimento, vai trazer outras perspectivas, porém, você pode utilizar isso. Só que as pessoas às vezes não sabem que existe uma técnica e outra técnica e as duas técnicas podem estar juntas. Sim, da mesma forma que você pode desenvolver um diálogo interessante nas cenas, você pode desenvolver um diálogo interessante nas sequências. Um dia eu vou fazer um episódio específico falando sobre cena e sequência para trazer um pouco mais de exposição para vocês sobre essa técnica. Mas, voltando sobre isso, quando você for fazer os seus momentos de sequência ou de fogueira, ou desenvolvimento de grupo, ou um momento de bate-papo edificante dentro dos seus personagens, pense como você pode criar laços, conexões e, obviamente, desenvolvimento, pois você tem inteligência interpessoal. O próximo ponto é dentro de uma narrativa como um todo, não necessariamente uma cena ou um posicionamento, que é o desenvolvimento de arcos emocionais, ou arcos narrativos emocionais. O desenvolvimento de arcos narrativos, basicamente, é você escolher o que o seu personagem vai fazer durante a história dele. Vai ser uma história de ascensão, vai ser uma história de queda, vai ser uma história de superação. Existem diversos pontos, diversos gráficos que representem isso. No caso de ascensão, de personagem estar numa bosta e acaba lá em cima. Pode ser um de queda, onde está lá em cima e ele cai. Pode ter arcos narrativos de curvas aristotélicas, onde existe crescimentos, ápices, desces, quedas, subidas, e fica todo esse movimento. Existe também arcos de superação, que acontece uma queda e uma subida apenas. Então tem diversas formas que você pode fazer dentro dos seus arcos narrativos. Como você é uma pessoa que tem inteligência interpessoal, você pode imaginar como seria esse desenvolvimento narrativo. Ah, mas Rafa, faz diferença estrutural uma pessoa que tem inteligência interpessoal e uma pessoa que não tem? Estruturalmente não faz diferença nenhuma, a técnica funciona da mesma forma. A diferença está na sensibilidade que você tem em relação àquilo. Por quê? Quando uma pessoa tem uma inteligência interpessoal, interespecífica, faz com que você sinta algo mais importante. Você sente o que a pessoa precisa. Você sente o que o personagem precisa. Você sente o que a plot precisa. Uma coisa interessante, às vezes, por exemplo, um personagem seu, um jogador seu, ele vai precisar sair da mesa por algum motivo. Então, criar um arco para ele, fazendo com que seja gigantescamente delicioso a forma da despedida dele, ou no caso você gostaria de matar um personagem e quer criar um puta arco para ele, existem diversas formas que você pode fazer. E ter essa sensação, essa sensibilidade de como pode fazer é algo bem legal. Como, por exemplo, nada mais legal do que você se tornar um deus, dentro do panteão de um universo de um jogo de RPG, por exemplo. Eu já tive essa felicidade, minha personagem no final se tornou o deus da podridão e assim consegui criar uma ascensão de mortal para divino. Teve que acabar a ascensão, meu personagem morreu, mas foi interessante porque no final das contas agora a minha personagem é a nova deusa da podridão. E eu acho isso maravilhoso. Então é legal porque você entender o que o personagem sente, o que ele busca, o que ele anseia e como isso pode gerar movimentos de plot e arcos narrativos é algo bem interessante. Porque se você quer fazer algo, por exemplo, um Guts, onde é queda, 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 Guts do tipo de Berserker, e no caso, com pouquíssimas reviravoltas, ele sente aquela respirada
para se afogar de novo, você vai trazer sentimentos, angústias, percepções, quedas, levantes e esses arcos narrativos onde você, ao perceber essa necessidade, cria os arcos que você gostaria de criar. E o próximo ponto é questão mais de temática. Se você é uma pessoa que tem uma inteligência interespecífica, você consegue imaginar algumas temáticas que podem até ser levemente sensíveis. Não estou dizendo que por acaso você não possa escrever sobre um assunto X, um assunto Y, toda história pode ser escrita, a diferença é o como e para quem. E como nesse fato nós temos o como e o para quem, tendo essa inteligência interpessoal, né, coloco interespecífica porque com biologia bate, mas essa inteligência interpessoal ela é muito forte para o desenvolvimento de temas. Quero falar sobre a vida e a morte, quero falar sobre depressão, quero falar sobre o crescimento e o desenvolvimento de X e Y, eu quero falar sobre as angústias do modernismo dentro de uma região X ou Y. Então o fato de você ter essa sensibilidade na hora de conversar, de sentir, de perceber o mundo à sua volta, você consegue construir narrativas que fazem todo sentido para aquilo que você quer fazer. E, obviamente, quanto mais desenvolvido você conseguir fazer, mais emocionante pode ser. E fazendo retroativamente todos os pontos que a gente trabalhou, com personagens que têm essa inteligência e com isso entendem o próximo de uma maneira positiva e negativa. Diálogos edificantes que trazem um desenvolvimento de personagem, de plot, da própria história, do próprio cenário. Dinâmicas de grupo, seja elas em cena, seja elas em sequência, que fazem com que as coisas aconteçam e tudo mais. Desenvolvimento de arcos emocionais, onde você tem quedas, tem subidas, ascensões, desleixos, e reviravoltas e tudo mais. Todo esse show de emoções fazem com que você consiga criar mais histórias, criar mais conexões. Obviamente, quando você for construir uma narrativa, você precisa trabalhar o lado lógico? Sim. Quer ser lógico como matemático? Não. Lado lógico é o ABCD. É algo que precisa ser feito de acordo com a técnica certa, que traga uma felicidade para o lado lógico do cérebro. Mas, para que o personagem e a história também se reforce, você precisa trabalhar o lado emocional do cérebro e esses dois lados emocionais ao mesmo tempo reforçam. Uma história que ela é muito intrincadinha, ela vai ser lembrada e recontada. Uma história muito emocional, ela vai ser lembrada e vai ser contada. Mas cada uma só vai ser o grande ápice da narrativa se por acaso a história for bem estruturada e bem emocional, a pessoa vai lembrar de todos os detalhes que o lado lógico permitiu e todas as emoções que o lado emocional permitiu. Então você que possui uma inteligência interpessoal, gosta e desenvolve, saiba que você tem um ponto muito importante para a construção de narrativa, que é trabalhar o lado emocional da história com personagens, histórias e world building. Então, pessoal, esse foi meu vídeo sobre inteligência múltipla interpessoal. Se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreve no canal, porque nós voltamos nesse mês com vídeos de segunda a sexta, não deixando faltar todas as técnicas e, obviamente, trazendo conteúdos novos terças e quintas. Magic, futuramente Pokémon, Yu-Gi-Oh!, não apenas card games, animes, mangás, aí o céu é o limite, aquilo que eu consegui trazer nas terças e também nas quintas vai ser bem legal. Espero que vocês estejam gostando também das entrevistas que vocês pediram que eu continuasse trazendo pessoas diversas para conversar sobre world building e diversos outros elementos. E espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês conhecem mais alguém que você acha que vale a pena, deixa o contato aqui que a gente pode ir atrás e vamos ver se a gente consegue fechar essas histórias. Beleza? Use e abuse de suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!